O Marlon Kellison também levantou a mão aqui, mas antes eu ainda ia passar a palavra para o Vitor, até porque se a gente vai falar sobre o conceito de fé, nada melhor do que um estudioso de Paul Tillich. Ela está É no isso. doutorado dele nisso. Então, Vitor, seja bem-vindo para arrebentar o Thiago aqui na conversa e conversa com a gente. Que nada, cara. Pô, o Thiagão deu um panorama histórico interessantíssimo, cara. Interessantíssimo ter esse panorama para a gente entender o movimento histórico, né? Da instituição, das instituições, né? E foi muito legal, cara. Foi muito legal. Então, eu não vou bater no Thiago, não, cara. Não vou bater no Thiago, não. Mas é interessante esse lance da experiência, né? Da fé como experiência, porque foi o que o Jonathan disse, né? Isso traz problemas, né? Ou se não problemas, isso traz um horizonte mais amplo, mais plural, né? E, consequentemente, menos domado. Então, desculpa te cortar só um segundo, cara. Quando eu digo problemas, problemas no sentido de questões, hein? Não é que é uma coisa ruim, não. Abre o leque para outras questões que a gente pode pensar, né, enquanto comunidade de fé. Hein? Exatamente, exatamente. E o interessante de você ter tocado o nome do Tillich, o Eduardo, porque aí eu não vou nem falar do conceito de fé dele, vou falar da caminhada, da última caminhada da vida dele, que não foi estudar mais a fé. A última caminhada do Tillich era o diálogo interreligioso. Essa foi a última caminhada, né? Ele fez uma viagem com Mircea Eliade para o Oriente, e lá ele dialogou com zen budistas, né? Dialogou com outras religiões, né, orientais. Né? Tanto é que ele escreve um livro, já quase no final da vida, que é o Encontro das Religiões. Então, acho que o caminho dessa subjetivação, se é que possa assim dizer, da fé, eu acho que é esse. Né? Subjetivar no sentido da experiência, né? Subjetivar a experiência, mas entender que realmente cada um terá experiência diferente, né? As pessoas terão experiências diferentes e o interessante é que elas entrem em diálogo. Mas, assim, eu quero que a minha pergunta para o Tiago é a seguinte: Tiago, diante dessa crítica dura, né, da ciência, sobretudo na era moderna e sobretudo também nessa figura dos 4 cavaleiros do Apocalipse, me chama muito a atenção as reações teológicas ou as buscas de construção teológica diante desse quadro. Né? Ou seja, a partir daí a gente vai ter um Schleiermacher. Né? A partir daí a gente vai ter um Tillich, um Barth, que seja. Né? Ou seja, a coisa de estudar a religião, a fé como subjetividade ou como uma fé vivida historicamente. E me chama muita atenção a saída da teologia liberal, que é muito mal entendida, né, ao meu ver. Né? Tem os seus problemas no ponto negativo, nesse sentido, mas tem também algumas boas contribuições. Né? A gente hoje, nas igrejas, a gente vê teologia liberal. O que é uma teologia liberal? É você liberar todo mundo para beber, fumar e transar antes do casamento. Né? Todo mundo pensa que teologia liberal é isso. Mas não, a teologia liberal tem um papel importante, sobretudo no estudo do Jesus histórico, em se aproximar cientificamente dos escritos, enfim. Queria que o Tiago, já que eu sei que é um admirador da teologia, da teologia liberal, sobretudo de Harnack, falasse um pouco da contribuição da teologia liberal diante desses desafios, né, teológicos. Bom, vamos lá. Você está coberto de razão. No Brasil, principalmente, a gente não tem uma teologia sendo... Uma teologia que eu digo do estilo técnico, tá? Rapidinho, desculpa cortar, Thiago. Desculpa cortar pois rapidinho. Não. Eu queria ver com o Marlon Kellison, que ele está saindo agora, porque ele ia fazer uma pergunta. Se de repente a Pede gente para ele poderia ouvir a fazer. pergunta do Marlon Kellison respondo agora e a depois sua depois, Vitor. Eu não Sim, sei pode como é ser. que está eu não sei como é que tá o horário do Marlon Kellison nesse sentido, se ele consegue fazer a pergunta agora ou se ele precisa sair.
Não, eu posso fazer pergunta agora, e fica como um comentário também, que eu tenho agora aula de conselho de classe da escola. A pandemia acabou com o horário de casa e trabalho, né? É o seguinte, primeiro parabenizar por utilizar fenomenalistas, né, para tentar explicar essa questão da fé enquanto experiência, porque é a partir da experiência com os fatos e os fenômenos da natureza que nós vamos construindo uma ideia do que é inerente ao nosso corpo e daquilo que é transcendente ao nosso corpo, né? Então, a caminhada humana na explicação dos fatos nos leva a chegar à ideia de um Deus, né? Um Deus, né? Do jeito que está lá na tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, Testemunho de Jeová, né? O umzinho mesmo ali que eles colocam entre colchetes. O meu comentário é o seguinte: o colega falou sobre a questão do sábio, né? Da sabedoria. E a sabedoria, pelo que eu entendo também, ela se dá na cultura em que foi escrito o livro, é pelo conhecimento da experiência da vida, realmente. Então, na experiência da vida, eu encontro razão para explicar o mundo, né? E, mais uma vez, estamos fenomenalistas. De que forma... E você falou também assim que a ciência não pode ter a presunção de definir tudo e a fé também não pode ter a presunção de ser absoluta. Às vezes eu me pego dizendo assim, eu posso acreditar em milagres, eu sou um cara tão estudioso, eu sou tão cético no meu dia a dia, não é? E quando eu percebo determinadas situações, e eu tenho uma formação cristã após os 15 anos, é na experiência de fatos inexplicáveis que eu encontro Deus. Porque para o dia a dia, bastam as regras naturais que existem por aí. Né? A gente vai usar aquela ideia dinâmica de Deus, né? Que Deus deixou o mundo, o deísmo, né? O deísmo. Mas é exatamente no inexplicável, que a ciência não explica e que a minha fé também não, é que na minha experiência eu encontro a existência dessa divindade, porque ela é além do conhecimento, tanto que eu aprendi, quanto daquilo que me ensinaram na igreja. Então, Deus está exatamente nesse vácuo, né? Entre aquela fé que é muito ingênua e nessa certeza absoluta, que é o conhecimento científico, né? Que me ajuda em muitas coisas da vida. Mas parabéns por usar micelia, eu usei muito, eu sou formado em história, então a gente usa muito o fenomenalismo, né, para explicar os povos e a antropologia e tudo mais. Parabéns, gostei muito de te ouvir nessa noite. Eu preciso realmente sair, porque agora eu vou ter que dar minhas avaliações lá no pessoal. Depois eu fico com o comentário e a gravação, tá bom? Valeu, obrigado. Muito obrigado, Mário Kerrison. Uma boa noite, meu amigo. Bom. Sobre o que o nosso irmão acabou de falar, a sabedoria tem esse papel mesmo, né? Eu me lembro de uma espécie de parábola, né? Que eu e o Oswaldo, a gente acabava conversando bastante, e ele me contou essa parábola que me ajudou a entender quem era o sacerdote, quem era o profeta e quem era o sábio. Então, um homem querendo agradar a Deus, procura o sacerdote. O que você tem que fazer? Vai no templo, degola um cordeiro, derrama o sangue, põe fogo, e Deus vai se agradar disso. Você tem que cumprir o ritual. Esse é o papel do sacerdote. O papel do profeta, ele vai falar para você, se você quer agradar a Deus, vai lá e abençoa um pobre e abençoa a viúva. E o sábio, se você quer agradar a Deus, vai para sua casa, come seu pão, bebe seu vinho e ama a mulher da sua mocidade. Então, me agrada mais a fé do sábio. Eu gosto mais desse aspecto, entendeu? E quando ele fala do fenômeno, é interessante, porque o milagre ele acaba volatilizando. Tem muita gente que vai conseguir explicar um milagre, mas, por exemplo, a gente sabe, pessoas com câncer terminal, existe um padrão de quase de 30% a 40% de mesmo a pessoa desenganada pelos médicos, ela consegue recuperação. Aí você vai falar, o que foi que aconteceu? Se você pergunta para um cético total, ele vai falar, não, foi o organismo dela que conseguiu reconstituir. Ok, mas
E por que não conseguia antes? Entendeu? O meu medo disso é a gente começar a tapar buracos com Deus. Mas se eu assumo que isso é a minha experiência, ok, cara. Entendeu? Isso fica muito pessoal. E nessa pessoalidade eu acho que é válido. É válido sim. Voltando para o que o Vitor tinha me perguntado sobre a teologia liberal, realmente no Brasil, a teologia séria no Brasil, ela é feita em ambientes acadêmicos, mas ela não é muito dispersa, né? A gente não tem isso. Quando as pessoas no Brasil ouvem falar de teologia liberal, elas pensam justamente nisso, que as pessoas podem, então a teologia permite você fazer o que quiser. Não, não é isso. A teologia liberal é um ramo da teologia que talvez seja o ramo mais crítico da teologia, porque ela passa a teologia toda pelo crivo da ciência. E aí eu cito o Adolf von Harnack, porque ele, acho que até hoje, é o principal expoente da teologia liberal. Já de antemão, antes que alguém me fale isso, não conheço nenhum teólogo liberal no Brasil. Nenhum. Talvez o que tenha chegado mais perto disso tenha sido Oswaldo, mas ele também já se falou que não é teólogo liberal. Ok? Então, no Brasil, que eu me lembro de cabeça, não conheço um teólogo liberal de fato, da escola de Adolf von Harnack. O Adolf von Harnack vai dizer que na Bíblia tudo é construção humana. Tá? E eu participo desse papel. Eu acho que ali tudo é construção humana mesmo. A gente precisa entender quem escreveu, por que escreveu e para que escreveu. Isso é um aspecto importante no texto bíblico. Só que o Harnack também ele é muito pontual, que ele fala que a fé é salvaguardada na experiência. Portanto, ele assume a experiência como uma possibilidade de reconhecer a divindade. Só que ele também fala assim, nessa experiência a gente não pode esquecer que existe o fenômeno religioso, e eu posso analisar o fenômeno religioso, mas eu não consigo analisar a experiência. O Adolf von Harnack, eu me lembro muito bem, isso eu sei da nossa sala de teologia toda, eu fui o cara que leu primeira vez o Adolf von Harnack, não me lembro se teve outro aluno que leu, a maioria dos professores não tinha lido, a tradução veio para o português, a gente estava no seminário ainda, isso foi em 2009, eu acho, para 2010, a tradução, não me lembro agora a editora, me desculpa, mas na hora que saiu, eu comprei esse texto, me lembro do aviso do dono da livraria, foi uma livraria em Goiânia. Eu comprei o livro, cara, olha, eu acho que você não devia ler isso, não. Por quê? Isso é teologia liberal. Esses caras aqui não é coisa de crente, não. De jeito. É pastor, dono da livraria. Tava vendendo o livro. Eu falei, não, eu quero. É a teologia do Adolf von Harnack. Ou seja, tudo da teologia deve ser passado pelo crivo da ciência. Mas o que nos ressalva, o que se mantém, o que se mantém é a experiência. Então, a teologia seria algo muito parecido com o que, se a gente fosse levar a sério, com o que um pentecostal gostaria de fazer. É da experiência, cara. Não tem molde. Fala em língua, beleza. Faz parte da sua experiência. Tem visão. Faz parte da sua experiência. Um teólogo vai poder olhar para aquilo e falar assim, é fenômeno religioso. Acontece isso, sei lá, uma dissociação da região do hipotálamo. Estou inventando aqui, mas enfim. Ok, mas para a experiência conta. Entendeu? E a gente tem uma força muito grande com essa experiência. Isso o Vitor colocou aqui, editora Reflexão, isso mesmo. A teologia liberal é a base da manutenção do que é a experiência. Só que ele fala também que a experiência não serve para te dar um alicerce muito firme, né? Acho que era isso, Vitor. Não sei se consegui te ajudar. Mas indico, tá? Quem quiser ler Adolf von Harnack, A Essência do Cristianismo, editora Reflexão. Aí, tá aí os caras. Eu não estou em casa, então, mas eu tenho o livro também. Muito bom. Aqui também. Acho que os quatro muito bom. Eu adorei esse livro. Não me considero um teólogo liberal, mas acho que é um texto que deveria ser
estudado e observado dentro das faculdades de teologia. Acho que então fica devendo um curso que não trabalha com o livro do Harnack. Tá bom.